Se você é cruzeirense de verdade, já começa esse vídeo fazendo uma coisa fundamental. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Porque o que você vai ouvir hoje pode mexer com a história recente do Cruzeiro de uma forma que ninguém estava preparado. E eu não estou exagerando. Existe uma movimentação silenciosa acontecendo nos bastidores que pode mudar completamente a relação entre ídolos, torcida e o próprio futuro do clube. Fica comigo até o final, porque a revelação principal não é simples, não é rasa, e principalmente não é pequena. Nos últimos dias, uma notícia começou a circular com força nas redes sociais. Comentários inflamados, vídeos de torcedores revoltados, declarações duras e até pedidos públicos de afastamento. O nome envolvido? Um dos maiores jogadores da história recente do Cruzeiro. Um símbolo de uma geração vencedora. Um camisa 10 que já decidiu finais, levantou taças e foi protagonista em noites históricas no Mineirão. Mas antes de revelar o que realmente está por trás dessa bomba, é importante entender o cenário que vem sendo construído. O futebol é cruel. Ele não respeita currículo. Ele não poupa passado glorioso. Ele cobra o presente. E foi exatamente isso que aconteceu com Everton Ribeiro. O meia que brilhou intensamente com a camisa celeste e construiu uma idolatria legítima na Toca da Raposa, hoje vive dias turbulentos longe de Belo Horizonte. No Bahia, clube que defende atualmente, o cenário ficou pesado após a eliminação precoce na fase preliminar da Libertadores. A queda para o O'Higgins do Chile foi um golpe duro. E o roteiro foi dramático. Jogo disputado, decisão nos pênaltis, tensão máxima. E justamente ali, no momento mais decisivo, o capitão chamou a responsabilidade. Everton Ribeiro foi para a cobrança que poderia manter o Bahia vivo na competição. E errou. O silêncio que tomou conta do estádio após a bola não balançar a rede ecoou também nas redes sociais. O O'Higgins converteu na sequência e fechou o placar em 4-3. Fim de sonho continental. Fim de expectativa. Início de uma avalanche. A entrevista na zona mista mostrava um jogador abatido. Ele falou sobre tristeza, sobre o peso do momento, sobre a dificuldade de explicar um jogo que parecia controlado. Mas no futebol moderno, explicações raramente aliviam a ira da arquibancada. Torcedores do Bahia passaram a criticar duramente o camisa 10. Comentários questionando liderança. Postagens pedindo banco. Alguns, mais radicais, pedindo sua saída imediata do clube. E foi exatamente nesse ponto que algo inesperado começou a ganhar força. Porque a notícia que explodiu recentemente não foi apenas sobre críticas. Foi além. Surgiram relatos de que parte da torcida organizada passou a pressionar internamente por uma reformulação no elenco. E o nome de Everton Ribeiro estaria entre os dispensáveis para a sequência da temporada. Expulso? A palavra começou a ser usada nas redes. Não no sentido literal, mas simbólico. A ideia de que o ídolo do Cruzeiro estava sendo rejeitado por parte da torcida baiana criou um turbilhão de debates. E é aqui que a história começa a tocar diretamente o Cruzeiro. Porque quando um ídolo sofre fora, a torcida que o viu nascer para o estrelato reage. E a nação azul reagiu. Comentários dizendo que Everton sempre terá casa em Belo Horizonte. Mensagens lembrando as finais de Copa do Brasil. Gente relembrando assistências milimétricas, gols decisivos, liderança em campo. Mas junto com essa onda de nostalgia, algo mais profundo começou a ser discutido. E se esse momento turbulento abrir uma porta que ninguém imaginava? E se o que parece ser apenas uma crise pessoal na carreira de um jogador virar uma oportunidade estratégica para o Cruzeiro? Calma. Não estou dizendo que há negociação em andamento, mas há movimentações, há conversas, há sondagens silenciosas no futebol brasileiro. E quando um nome do tamanho de Everton Ribeiro passa a ser questionado em seu clube atual, os bastidores começam a se mexer. Rogério Ceni, treinador do Bahia, foi sincero ao definir o momento como o mais difícil psicologicamente desde que assumiu. Falou sobre peso, sobre pressão, sobre ambiente desfavorável. E quando um treinador fala assim, significa que o clima interno não é dos melhores. Agora imagine a seguinte situação. Um jogador experiente, multicampeão com identificação profunda com um clube específico, vivendo seu momento mais delicado fora dele. Uma torcida que jamais esqueceu o que ele representou. Um clube que busca estabilidade, identidade e referências técnicas dentro do elenco. Você começa a perceber como as peças podem se encaixar? Mas a notícia bombástica anunciada recentemente vai além de uma simples crise. Informações apontam que a diretoria do Bahia estuda uma reformulação técnica e financeira após a eliminação. O erro no pênalti foi apenas o estupim de algo maior. A avaliação de desempenho, análise de custo-benefício e pressão por resultados imediatos.
E é aí que o nome de Everton Ribeiro passou a ser discutido internamente como parte de um possível ajuste de rota. Isso deixou os torcedores loucos. Porque de um lado há quem defenda o capitão, lembrando que pênaltis são loteria. Do outro, há quem veja o momento como símbolo de uma liderança que já não entrega o mesmo impacto. E enquanto essa discussão pega fogo em Salvador, em Belo Horizonte o assunto começou a ganhar outro tom. Nos bastidores celestes, pessoas ligadas ao clube sabem que nomes com identificação histórica sempre têm peso político e emocional. A SAF busca equilíbrio financeiro, mas também entende o valor simbólico de certas figuras. Seria loucura imaginar um retorno? Talvez. Mas no futebol, loucura e estratégia muitas vezes caminham juntas. E é exatamente essa possibilidade que tem deixado a torcida ansiosa. Porque a grande questão não é apenas se Everton Ribeiro pode sair do Bahia. A pergunta que está martelando na cabeça de todo cruzeirense é: ele voltaria? E se voltasse, mudaria o quê? Mudaria o ambiente. Mudaria o vestiário. Mudaria a mentalidade. Porque ídolos carregam história. E história pesa. Mas há também o outro lado da moeda. O Cruzeiro está em um processo de reconstrução. A SAF trabalha com planejamento rígido. Salários altos são analisados com lupa. Cada contratação precisa ter lógica esportiva e financeira. Não é mais tempo de decisões emocionais. Então surge o dilema. Trazer um ídolo em momento turbulento seria resgate ou risco? A notícia que deixou os fãs agitados foi justamente essa movimentação silenciosa. Não um anúncio oficial. Não uma negociação confirmada. Mas conversas exploratórias, sondagens de mercado, avaliação de cenário. E quando esse tipo de informação vaza, mesmo que parcialmente, o efeito é explosivo. As redes sociais se dividiram. Alguns já pedem a volta imediata. Outros questionam se o Cruzeiro deve olhar para frente em vez de revisitar o passado. Mas uma coisa é inegável. O nome de Everton Ribeiro voltou a ser assunto central na Toca da Raposa. E isso não é pequeno. Porque goste ou não, ele representa uma era vencedora. Representa títulos, confiança, imposição técnica. Representa aquele Cruzeiro que entrava em campo impondo respeito, que controlava o ritmo do jogo, que decidia finais com personalidade. E ver esse mesmo jogador sendo criticado e expulso, simbolicamente por outra torcida mexe com o orgulho celeste de uma forma quase inevitável. É como se parte da própria história azul estivesse sendo questionada em praça pública. E isso dói. Dói porque o torcedor do Cruzeiro não enxerga apenas o erro de um pênalti. Ele enxerga memórias. Enxerga noites históricas no Mineirão. Enxerga decisões frias sob pressão. Enxerga um camisa 10 que já carregou o time nas costas. Então quando esse nome vira alvo de críticas pesadas, quando vira símbolo de frustração em outro clube, algo desperta automaticamente na torcida celeste. O que parecia apenas uma eliminação na Libertadores virou uma história com potencial de reviravolta nacional. Não é mais sobre Bahia e O'Higgins. Não é mais apenas sobre um pênalti perdido. É sobre reputação. É sobre legado. É sobre mercado. É sobre oportunidade. E aqui entra o ponto mais intrigante. Nos bastidores do futebol, momentos de crise são oportunidades de mercado. Clubes atentos se antecipam, avaliam, conversam e agem quando poucos esperam. O futebol não é movido apenas por emoção, ele é movido por timing. E timing é tudo. Um jogador valorizado custa caro. Um jogador pressionado pode se tornar acessível. Um ídolo contestado pode enxergar com outros olhos um retorno para casa. Será que o Cruzeiro está observando? Será que existe uma estratégia sendo desenhada para aproveitar esse cenário? Ou tudo não passa de especulação alimentada pelo calor da emoção? A diretoria cruzeirense, sob o modelo atual de gestão, não dá passo sem cálculo. Cada movimento passa por análise financeira, impacto esportivo, perfil de grupo. Não se trata mais de contratar por impulso. Mas também não se trata de ignorar oportunidades que podem unir resultado e identidade. E identidade é algo que o Cruzeiro busca consolidar nesta fase de reconstrução. A verdade é que o futebol vive de ciclos. Ídolos saem, brilham, caem, se reinventam. E às vezes voltam para fechar histórias que pareciam encerradas. Há exemplos no Brasil inteiro de retornos que reacenderam projetos. Há também casos de voltas que não deram certo. É uma linha tênue entre redenção e frustração. O erro no pênalti pode ter sido apenas um lance, um detalhe dentro de um jogo disputado. Mas o impacto psicológico e simbólico foi gigante. A reação da torcida do Bahia foi intensa. Palavras duras, cobranças públicas, questionamentos sobre liderança. E a repercussão nacional trouxe o nome de Everton Ribeiro de volta ao centro das atenções.
Quando um jogador experiente começa a ser pressionado nesse nível, duas coisas costumam acontecer. Ou ele responde com atuações gigantescas e silencia críticas, ou o ambiente começa a ficar pesado demais para sustentar. E é nesse tipo de cenário que empresários se movimentam, dirigentes conversam e clubes monitoram. E quando um nome desse tamanho volta ao radar, o mercado inteiro presta atenção. Não apenas pelo que ele ainda pode entregar tecnicamente, mas pelo peso simbólico que carrega. Ele não é um jogador comum. Ele é referência de uma era. Ele é lembrado como protagonista de títulos importantes. Agora imagine o impacto psicológico de um eventual retorno. Imagine o Mineirão lotado para receber um ídolo que saiu consagrado e poderia voltar em busca de reafirmação. Imagine a narrativa construída em torno de redenção, de reencontro, de segunda chance. Isso por si só já cria um ambiente diferente. Mas é claro que não se pode viver apenas de narrativa. A pergunta final que fica é simples, mas poderosa. Se a porta realmente se abrir, o Cruzeiro deve atravessá-la? Essa decisão, caso um dia se torne real, não será apenas técnica. Será emocional. Será estratégica. Será histórica. Porque envolveria valores, planejamento, visão de longo prazo. Envolveria entender se o retorno de um ídolo agrega mais do que representa risco. Trazer de volta um jogador identificado pode fortalecer o vestiário. Pode trazer experiência para momentos decisivos. Pode reacender a confiança da torcida. Mas também pode criar pressão extra, expectativa exagerada e comparação constante com o passado. E o Cruzeiro hoje vive um momento de busca por estabilidade. A SAF trabalha para consolidar bases sólidas, para não repetir erros antigos, para equilibrar ambição e responsabilidade. Dentro desse contexto, qualquer decisão precisa ser fria. Mas o futebol nunca é totalmente frio. O que ninguém pode negar é que a notícia recente mexeu com todo mundo. Mexeu com Salvador. Mexeu com Belo Horizonte. Mexeu com o imaginário da torcida. O simples fato de um erro ter desencadeado discussões sobre possível saída já é suficiente para reacender especulações. E no futebol, quando o imaginário começa a trabalhar, tudo pode acontecer. Uma conversa vira rumor. Um rumor vira manchete. Uma manchete vira movimentação concreta. E quando se percebe, aquilo que parecia improvável se torna realidade. A torcida cruzeirense sabe que o futebol é imprevisível. Já viveu momentos de glória e de dor. Já viu saídas inesperadas e retornos surpreendentes. Por isso, a simples possibilidade de um ídolo viver um momento delicado fora reacende uma pergunta inevitável. Será que o destino pode unir novamente esses caminhos? Agora eu quero saber de você. O Cruzeiro deveria tentar o retorno de Everton Ribeiro caso essa oportunidade realmente surja? Você acredita que isso mudaria o rumo da temporada? Que traria liderança e qualidade para o elenco? Ou acha que o clube precisa olhar para novos nomes e deixar o passado como memória gloriosa, sem misturar história com planejamento atual? Esse debate está apenas começando. E a sua opinião é fundamental. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse na diretoria. Traria de volta ou manteria o foco em novas apostas? E se você quer continuar acompanhando cada bastidor, cada rumor e cada possível reviravolta que pode mudar o destino do Cruzeiro, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Porque quando essa história ganhar um novo capítulo, você vai querer saber primeiro. Aqui você não perde nada. A próxima bomba pode estar mais perto do que você imagina.